Olá, turma! Como vocês estão? Eu sou a professora Marilane Moraes e a nossa aula de hoje será de matemática. Isso mesmo, quero te convidar a embarcar nessa aventura comigo. E mais, a aula de hoje já foi dada em aulas anteriores, então o nosso assunto não é nada diferente. Vocês já viram, já estudaram um pouquinho? Vamos relembrar então juntos? Olhem só, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre medidas de tempo. Isso mesmo, e nós sabemos que existem diferentes maneiras de medirmos o tempo. E um dos instrumentos que mais utilizamos é o quê? Isso, o relógio. E quando nós falamos de relógio, nós lembramos rapidamente que existem dois modelos, não é mesmo? Existem os relógios que são chamados relógios analógicos e também os relógios digitais. Agora eu quero te perguntar, aí na sua casa, você tem algum relógio? Muito bem, se você tem, me responde aí, para que você utiliza esse relógio? Você sabe diferenciar um relógio analógico de um relógio digital? Qual será o modelo que você tem em casa? Conseguiu me responder essas perguntas? Muito bem! Então vamos conversar um pouquinho. É claro que eu trouxe para vocês aqui o exemplo desses dois relógios. Temos aqui na mesa um relógio digital e um relógio analógico. Olhem aqui e tentem me dizer qual é qual. Você saberia identificar? Tenho esse aqui que eu estou segurando na minha mão, olhem só. E tem um que já estava aqui na mesa. Observem aí de casa. E aí, turma? E aí? Qual desses dois relógios? O primeiro que apareceu aí na sua telinha ou esse segundo que você acabou de ver será o relógio analógico? Conseguiu identificar? Muito bem, o relógio analógico é o que apareceu primeiro aí na sua tela, esse que eu estou segurando aqui na minha mão. E vamos lá, vamos pensar um pouquinho e conversar sobre as características desse relógio? Vamos ver então? Vocês conseguem observar a presença de quê aqui? A presença de ponteiros, a presença de números, não é mesmo? Muito bem. E olhando agora para o relógio digital. Olhem aí na sua telinha. O que você consegue perceber? Existem ponteiros, você está vendo ponteiros, está vendo todos os números, os 12 números, como lá no relógio analógico? Não, você já consegue perceber aí uma diferença entre eles. Muito bem. Então agora nós vamos lá no nosso cartaz e nós vamos conversar um pouquinho sobre as características de cada um deles, tá certo? Conto com a tua participação, fica ligadinho na aula de hoje, tá bom? Então vamos lá juntos, olhem só. Temos aqui o relógio analógico e é necessário observar os ponteiros para identificar as horas. Muito bem, eu acabei de falar para vocês que é necessário, para identificar a hora, olhar os ponteiros. Nesse relógio que nós temos aqui como exemplo, só tem a presença de quantos ponteiros vocês conseguiram contar aí em casa? Vamos olhar juntos. Quantos ponteiros nós temos aqui? Muito bem, nós temos, olha só, 3 ponteiros. E será que cada um deles, vai nos representar a mesma coisa? Ou será que cada um tem uma representatividade diferente? O que é que você me diz? Muito bem, você está participando e eu tenho certeza disso. Então vamos relembrar? Olha só, o ponteiro menor, que é esse aqui, ele faz a marcação das horas. Muito bem, turma. O ponteiro menor indica as horas, ele marca as horas. E o ponteiro maior, vamos verificar? O ponteiro maior, que esse aqui está indicando lá para o número 12, ele vai fazer a marcação dos minutos. Isso mesmo. E o outro ponteiro, ele é maior, ele é menor? Qual a característica dele? Nós dizemos que esse outro ponteiro, esse terceiro ponteiro, é o ponteiro mais fino. Isso mesmo. No exemplo que eu trouxe para vocês aqui da mesa, deixa eu mostrar para vocês. Ele aparece aqui numa cor diferente. Vocês conseguem identificar? Ele aparece aqui na cor vermelha. Tá vendo? O terceiro ponteiro aqui aparece na cor vermelha. Mas lá no nosso cartaz, a característica dele é apenas que ele é mais fininho, certo? E esse ponteiro mais fino, ele faz a marcação de segundos, certo? Muito bem. E agora, vamos relembrar aqui. No relógio analógico, nós conseguimos ver a presença
de 12 números, não é mesmo? Vocês conseguiram identificar? Muito bem. Mas você sabe por que esses 12 números, quantas horas tem em um dia? Você sabe dizer? Muito bem, em um dia nós temos 24 horas. Mas por que só aparecem ali 12 números? E aí? Certo, quando nós falamos em horas, certo? Depois que o ponteiro menor, que é o que marca a hora, perpassa todas as 12 horas, inicia-se a contagem do turno, né, do período da tarde. E aí a contagem, quando ele está indicando lá no número 1, por exemplo, deixa eu passar, vamos pensar, vamos olhar aqui na mesa, vamos pensar que o ponteiro já perpassou os 12, certo? E chegou novamente lá no número 1, ok? Aqui vai estar dizendo que nós temos 1h da tarde ou 13 horas, tá certo? Então, depois que o ponteiro menor perpassa os 12 números, ou seja, as 12 horas do dia, da manhã, quando ele inicia novamente no 1, já não falamos mais 1, podemos fazer a contagem a partir de 12. Então, 13 horas se ele vai para o 2, 14 horas se ele vai lá para o 3, 15 horas, para o 4, 16 horas e assim sucessivamente, certo? Muito bem, aqui nós vimos sobre as horas. Mas e a passagem do ponteiro maior, que é o que faz indicação dos minutos, faz a marcação de minutos. Como que é essa contagem de minutos, você sabe me dizer? Certo, quando estamos falando de minutos, é importante nós lembrarmos que, primeiro, quando esse ponteiro maior estiver apontando para o 12 e o ponteiro menor estiver em qualquer outro número, nós usamos o termo e podemos dizer que o relógio está marcando uma hora cheia, certo? Ou uma hora completa. Muito bem. E quando o ponteiro começa a sair do 12, ele começa a rodar, qual número será? Quando ele sai do 12 e ele vem para o 1, qual será a contagem? Você sabe me dizer? Bom, eu quero te ensinar que esse intervalo de tempo é 5 minutos. Isso mesmo. Então, aqui, o 1 representa 5, com mais 5, 10. Então, o 2 representa 10 minutos. O 3, 15 minutos. O 4, 20 minutos. O 5, 25 minutos. O 6, 30 minutos. O 7, 35 minutos. O 8, 40 minutos, e ele vai perpassando até chegar no 12, que é quando nós completamos 60 minutos. Ok, turminha? Muito bem, certo? Então, turma, agora vamos ao cartaz novamente, mas para vermos as características do nosso relógio digital. Então, vamos juntos, olhem só. Aqui no relógio digital, nós temos a presença de números aqui de 2 pontos e, novamente, a presença de números. Esse primeiro número que vai aparecer aqui, ele é a indicação de horas, tá certo? O primeiro número à frente dos 2 pontos é a indicação de horas e após os 2 pontos é a indicação dos minutos. Então, o que é que nós percebemos aqui? Que ao contrário do relógio analógico, a separação entre horas e minutos é dada pelo quê? Pelo uso, tá certo? Dos 2 pontos. Ok, turma? Muito bem. Já viram a diferença? Já conversamos sobre os ponteiros, já conversamos sobre a passagem de horas, a contagem de minutos, que é de 5 em 5. Então, agora vamos para as nossas atividades? Vamos juntos? Então, venham comigo. Leia as horas nos relógios abaixo, certo? Nós temos aqui, primeiro, um relógio digital. Que horas está marcando esse relógio aqui? Temos aqui, ó, 22:00, 22 horas. Quanto será 22 horas? Vocês sabem me dizer? Estão com dúvidas? Não tem problema. Vamos lá. Vocês lembram que eu falei para vocês que após o ponteiro menor, vamos lá analisar aqui no analógico. Depois que ele chega no 12 horas, certo? Que vai começar a contagem do período, né? Da tarde. A gente começa contando a partir de quanto? Depois do 12, 13, 14, 15, lembram disso? Muito bem. Então, vamos ver, ó. Ele tá dizendo ali que é no 22, certo? Então, vamos contar juntos? Depois do 12, ó. Se tivesse no 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22 horas. Então, 22 horas é que hora, gente? 10 horas da noite. Muito bem. Vamos colocar aqui a nomenclatura que está aparecendo no nosso relógio. 22 horas. Vamos fazer a leitura do próximo? E aqui, turma? Que horas está marcando esse reloginho aqui também digital? Temos aqui 12, 2.00. Qual é a marcação? Que indicação de horas é essa? Mais fácil, né? Muito bem, são 12 horas. Temos aqui, novamente, uma hora fechada, uma hora cheia, né? Como costumamos falar. Vamos para o próximo? Observem aqui, eu quero chamar a tua atenção. Vocês estão vendo essa representação aqui de um relógio analógico? Percebam que nesse modelo de relógio, nós só temos a presença de dois ponteiros. O menor que faz a indicação de horas e o maior que faz a indicação de minutos. Então, que hora está sendo marcada neste reloginho aqui? Olha só, a indicação de horas. Novamente, o de minutos está no 12, então nós temos uma hora cheia. Que horas, então, serão? 9 horas. Certo? Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Ainda há pouco, lá no exemplo anterior, eu estava falando sobre as horas no relógio digital. Nós vimos que eram 12 horas, certo? Mas eu quero que você observe rapidamente o nosso relógio aqui da mesa. Isso mesmo. Olhem aí para esse relógio e tentem fazer aí de casa a leitura desse relógio. Olhem aí. Que hora o nosso relógio está marcando aqui, turminha? Vocês conseguiriam ler? Muito bem, então nós temos aí 14 horas e 30 minutos. E vocês conseguem perceber aqui, ó, a contagem dos segundos, que é muito rápida. Então vamos avançar. Olhem só. Aqui o nosso último reloginho, que horas está sendo marcada? Muito bem, temos aqui 8 horas, certo? Agora eu quero que vocês observem aí de casa este relógio. Que horas esse relógio digital aqui está marcando? E eu quero saber também qual a parte do dia que esse horário aqui está se referindo. E aí, turma, vocês sabem me dizer? Está marcando 16 horas, muito bem. E 16 horas é em qual período? É em qual parte do dia? Manhã ou tarde? Muito bem, à tarde, certo? Vamos agora, então, para a nossa próxima e última questão. O relógio de Mariana está programado para tocar todos os dias às 6 horas da manhã, para que não possa perder o horário de ir para a escola. Escreva nos relógios abaixo o horário que o relógio de Mariana toca todos os dias. Qual é o horário que o relógio de Mariana toca todos os dias? Às 6 horas da manhã, isso mesmo. Então, para fazer a representação lá no relógio analógico, o que nós precisamos? O que indica horas e o que indica os minutos? A presença dos ponteiros. Então, vamos colocar juntos? Então, o ponteiro menor tem que estar para que número? Que é o que marca a hora? Para o 6. E o maior? Muito bem, para o número 12. E aqui está. Certo? E agora, no relógio digital, o que precisaria aparecer? Parabéns, turminha! 6, 0, 0. E é isso, a nossa aula está chegando ao fim. Eu te agradeço por ter ficado comigo até aqui. Um abraço e não se esqueça, continue estudando. É só você acessar a nossa plataforma Eduque. Tchau, tchau e até mais!